A presença do Senhor, ela traz paz em meio às tempestades, em meio aos vales, em meio às situações vividas e presenciadas. Mas a presença de Deus, ela nos dá paz, independente da situação a qual nós estamos vivendo. A presença de Deus traz paz, independente do que nós estamos passando. E é essa presença que tem nos sustentado. É essa presença que tem nos mantido de pé. Você tem permanecido de pé porque a presença de Deus, o Senhor, tem te sustentado. O Senhor é presente. Aleluia. O Senhor é presente, o Senhor não é ausente. E o Senhor, Ele cuida dos seus de forma que muitas das vezes nós não entendemos. O Senhor cuida dos seus de forma que muitas das vezes nós começamos a questionar. E eu aprendi algo com o Senhor. A viver o que Ele tem. A viver o que Ele, aleluia, quer. E muitas das vezes nós perdemos muito tempo querendo entender. Se está acontecendo, aleluia, viva. Porque vai passar. Tem coisas na nossa vida que não é para nós permanecer. É só passagem. E aquilo que é passagem não permanece. Quando você entender que tudo que você está vivendo não é para você permanecer no que você está vivendo, mas é para você passar. Você entende que o plano do Senhor é maior do que aquilo que você está enxergando. E tem coisas que eu não consigo enxergar porque eu quero entender. Tem coisas que eu não consigo enxergar porque eu quero compreender o que está acontecendo. Então eu deixo de viver para tentar compreender, para tentar entender, para tentar buscar resposta. E é algo que era para ser rápido, acaba demorando mais, porque eu não entendo e eu quero entender. Tem coisas que não é para ser entendida. O que for para você entender, você vai entender. E o que não for para você entender, você não vai entender. Mas só tenha certeza de uma coisa. Mesmo sem entender, Deus está no controle de toda a situação. Mesmo sem entender, Deus não perde o controle de nada. Mesmo sem entender, Ele continua sendo. E não muda. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Tem momentos na nossa vida que nós queremos ser fortes e nós queremos mostrar o quão forte nós somos para quem está de fora não ver o que está dentro. E muitas das vezes nós mostramos uma força que nós carregamos,
que nós não estamos tendo. Mas a gente não quer que o outro saiba o que nós estamos passando para não desmotivá-lo. Para não ali enfraquecê-lo. E a gente precisa mostrar essa força, porque tem alguém que está ali se espelhando. E se você mostrar que está fraco, que está angustiado, que está triste, você tem a sensação que vai desmotivar alguém por conta disso. E enquanto você não entender que você é ser humano, você vai carregar fardos desnecessários. Todos nós passamos por dificuldades, lutas, todos nós temos algo que precisamos de um milagre e colocamos na mão de Deus. Todos nós se entristecemos, passamos luta. Muitas das vezes achamos que não vamos conseguir. Vem aquele sentimento que não somos capazes. Vem aquele sentimento que nós não vamos dar conta. Vem aquele sentimento que a única solução é desistir. Só que é nessas horas que nós temos que se fortalecer em Deus para permanecer. É nessas horas que nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós falamos e acreditamos. Porque não basta falar, não. Você tem que ali colocar em prática. Muitas das vezes falamos, mas não colocamos em prática. Muitas das vezes falamos, mas não exercemos. Por que é que você tem fé de Deus fazer na vida dos outros, mas você não tem fé de Deus fazer na tua vida? Quando alguém perto de você, que você gosta, que você ama, está passando por um momento difícil, você entra naquela guerra com toda a força, com todo o gás. E ali você tem a certeza de que Deus vai mudar, de que Deus vai fazer na vida daquela pessoa. Só que quando se trata de você, a coisa é diferente. Quando se trata de você, parece que aquela fé que você tinha não tem mais. Parece que aquilo que você acreditava não acredita mais. Você tem fé para as outras pessoas viver, vencer, mas quando se trata de você, você não tem. Aonde está a tua fé? Você tem que acreditar mais no que Deus tem para você. Só que você acredita mais no que Deus tem na vida do outro. Você acredita mais no que Deus tem na vida do outro. Você acredita que Deus vai fazer, que Deus vai levantar, que Deus vai honrar. Mas quando se trata de você, você tem dúvidas, você se questiona. Você acha que não consegue, você acha que não pode. Ei, o mesmo Deus que tem o poder de fazer na vida dela é o mesmo Deus que irá fazer na tua vida. Você tem que confiar. Você tem que confiar naquele que é. Você tem que confiar naquele que pode. Você tem que confiar naquele que está no controle de tudo. Porque o Senhor, ele não perde, aleluia, o controle de nada. Ainda que eu não esteja mais com o controle da situação, ainda que você não esteja mais com o controle da situação, Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de todas as coisas. E quando Deus lhe coloca em determinado lugar, Ele lhe coloca para você ser instrumento dele. Deus não lhe leva em determinado lugar para lhe machucar, para lhe ferir.
para causar tristeza dentro de você. Ele lhe coloca em lugar que ali você vai servir de instrumento, embora você não entenda, muitas das vezes. Embora você se questione muitas das vezes. Porque o Senhor me trouxe num lugar de dor. Porque o Senhor me trouxe num lugar de tristeza. Não era esse ambiente que eu queria viver. Não era aqui que eu queria estar. E às vezes Deus nos leva para este ambiente não para nos punir, não para nos maltratar, mas através de nós ali o Senhor operar na vida de alguém. Só que muitas das vezes nós não conseguimos entender. Por que nós não conseguimos entender? Porque enquanto não acontece, tem coisas que nós não entendemos. Enquanto não acontece, tem coisas que nós não compreendemos. É igual Deus revela em sonhos alguma coisa para alguém e a pessoa ali não entende naquele momento. Mas quando acontece a situação, aquela pessoa assimila com o sonho, e o sonho que Deus tinha dado a ela é exatamente aquilo que está acontecendo, aí ela entende. Porque tem coisas que só cabe a nós saber no momento. Só cabe a nós entender no momento. Deus nunca vai revelar algo fora do momento. Deus sempre vai revelar algo, aleluia, dentro da ocasião. E você tem que entender que tem ocasiões específicas, que aquilo que você não entendeu que foi revelado, será revelado, para que você entenda o que Deus quer fazer com você naquele momento. Porque Deus escolhe um momento para revelar muitas das vezes o que Ele, aleluia, esconde. O Senhor escolhe momento para Ele revelar aquilo que muitas das vezes Ele não nos revelou, o porquê Ele deixou acontecer. Você acha que o Senhor revelou para José o processo do que ele ia viver para chegar até o sonho? Não. O Senhor revelou o quê? O Senhor revelou o sonho. Mas o processo foi oculto. Deus ocultou o processo. Tem coisa na nossa vida que Deus vai ocultar. Só que só vai ser revelado no momento certo. Só vai ser dito no momento certo. E o Senhor manda dizer para você: não queira saber das coisas antes do momento. Não queira saber das coisas antes do tempo, porque quando chegar o momento, eu, o Senhor, revelarei tudo o que você precisa saber. Tem coisas que Deus não nos revela tudo, porque nós não suportaria. Se o Senhor tivesse dito a José tudo o que aconteceria com ele para ele chegar até o propósito dele, você acha que ele iria querer? Você acha que ele iria querer? Não. Tem coisas que Deus oculta porque Ele sabe que se disser para você, você vai desistir no meio do caminho. Tem coisas que Deus oculta, aleluia, porque Ele sabe que se revelar para você, você não vai querer continuar, você vai querer parar. Aí o que o Senhor faz? O Senhor revela o propósito, mas não revela processo. Tem processos que Deus oculta. Tem processos que Deus esconde. Tem processos que Deus não deixa nós saber.
justamente para nós não desistirmos, justamente para nós não pararmos, justamente para nós não voltarmos no meio do caminho. Aí o Senhor diz para ti: ei, sabe por que eu não revelei? Porque eu estou, aleluia, te preservando. Ei, sabe por que eu não revelei? Porque eu não quero que você volte. Porque eu não quero que você desista. Porque eu não quero que você pare. Por isso que algumas coisas eu oculto. Por isso que algumas coisas, aleluia, eu não permito que você saiba. Por mais que você me pergunte. Não é porque eu quero ficar em silêncio diante daquilo que você está me perguntando. É porque eu sei da tua estrutura. É porque eu sei, aleluia, do teu emocional. É porque eu sei da tua força. Eu conheço você mais do que ninguém. Eu conheço você de um ângulo que ninguém pode ver. Eu conheço você de um ângulo que ninguém conhece. Porque a minha lente, ela não vê só por fora, mas ela contempla tudo. Eu sei do teu passado, eu sei do teu presente e eu sei do teu futuro. Eu sou aquele que oculto. Eu sou aquele, aleluia, que revela. E tem coisas que eu estou te preservando. Porque eu sei que se eu falar, você não vai querer continuar. Eu sei que se eu falar, você não vai querer prosseguir. Por isso que tem coisas que eu, aleluia, me silencio diante de ti. Tem coisas que eu me silencio diante de ti. E tem coisas que eu faço que tu não entende. Tem coisas que eu faço que tu não compreende. Mas tudo que eu faço é para o teu bem. Tudo que eu faço é porque eu te conheço. Tudo que eu faço é porque eu sei quem você é. Tudo que eu faço é porque eu te amo. A Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor tira o povo de Israel do Egito, tinha um caminho mais curto. Tinha um caminho mais curto, mas que dava à terra dos filisteus. E tinha um caminho que levava até o Mar Vermelho. E o Senhor não levou o povo de Israel pelo caminho mais curto, mas levou o povo de Israel pelo caminho que dava ao Mar Vermelho. Talvez muitos que estavam ali soubessem que tinha o caminho mais curto. E muitas das vezes a gente fica indagando o porquê tinha coisas mais fáceis e Deus resolveu nos colocar em algo mais difícil. Só que Deus, Ele vê o que eu e você não conseguimos ver. Nós temos noções de algumas coisas quando Deus mostra. Mas Deus é além disso tudo. E o Senhor sabia que se levasse eles
pelo caminho que dava à terra dos filisteus, eles não iam ter capacidade de lutar, porque eles precisavam enfrentar uma guerra. Eles precisavam lutar. E naquele momento, eles não sabiam lutar, porque eles estavam saindo da escravidão. Ele estava saindo do Egito. E ali, se eles fossem enfrentar uma batalha, eles não conseguiriam vencer e acabaria desistindo. E o Senhor, já vendo isso lá na frente, porque o Senhor, ele sempre vê além de você. O Senhor, já vendo o que aconteceria lá na frente, que eles iriam recuar, que eles iriam desistir, o Senhor muda a rota e resolve levar eles por outro caminho. Mas tanto o caminho dos filisteus como o do Mar Vermelho daria o mesmo destino, que era a terra prometida. Muitas das vezes Deus altera o percurso, só que a rota continua sendo a mesma. E talvez eles não entendessem o porquê que Deus fez aquilo. Mas ali era uma maneira de Deus preservá-lo, deles viver algo que eles não conseguiriam vencer, que eles não conseguiriam passar, quando eles se deparassem com aquela situação. E qual era essa situação? A situação de luta, a situação de guerra. E muitas das vezes Deus sabe que nós não estamos preparados para entrar numa batalha. Deus sabe que nós não estamos preparados para entrar numa guerra. E muitas das vezes, aos nossos olhos, nós estamos indo por algo mais difícil, porque nós não estamos conseguindo enxergar o tamanho do livramento que Deus está nos dando. Aleluia. E muitas das vezes, por não entender, nós achamos que Deus quer que nós sofra. E não é isso. Deus já sabe o que você suporta e o que você não suporta. E tem coisas que para você parecem mais difíceis, mas Deus está vendo que você consegue. E aquilo que você achava que era fácil, ia trazer um prejuízo muito grande para você. Então você tem que entender que Deus não vê com os teus olhos. Deus vê além do que tu pode ver. Você tem que entender que Deus, Ele está além de tudo isso. Ele não levou o povo pelo caminho mais difícil para punir, para maltratar. Não. Ele levou o povo porque sabia que se levasse pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais curto, o povo não teria coragem de lutar. O povo desistiria. E muitas das vezes você está aí murmurando de algo que você não está conseguindo ver. Muitas das vezes você está aí murmurando de algo que você não está conseguindo enxergar. E o Senhor está dizendo para você: o que eu estou fazendo tu não entende agora, mas tu vai compreender depois. O que eu estou fazendo você não está entendendo, mas você vai passar a entender, porque tudo que eu faço é bom. Até aquilo que você acha que não é bom, mas é bom. Porque você não entende. Porque você está no momento da dor. E quando nós estamos no momento da provação, da dor, nós não entendemos muita coisa. Nós só entendemos quando nós saímos daquele lugar de dor, de angústia. Só que o Senhor diz para você, você vai entender.
O Senhor diz para você, você vai compreender, porque eu, o Senhor, vou fazer você compreender o que você não compreende hoje. Eu vou fazer você compreender o que você não está entendendo. Só que não é agora. É na minha hora. É no meu momento. É no meu tempo. Para que você, através do que você viveu, você venha olhar para trás e dizer, foi a mão dele. Foi a mão dele. Foi a mão dele que me sustentou, foi a mão dele que me tirou, foi a mão dele que fez. E a mão do Senhor, ela está sobre você. E é Ele que pelejará por ti. O Senhor pelejará por ti. Aleluia. De uma forma especial. O Senhor pelejará por ti de uma forma que você nunca viu o mover dele. Porque tem coisas especiais que são revelados em momentos, aleluia, que nós não estamos esperando. Tem coisas que Deus só revela no momento em que nós achamos que nada mais vai acontecer, que nada mais vai mudar, que o que tinha de fazer já foi feito, que o que tinha de acontecer já aconteceu. Aí são nestes momentos em que o Senhor entra e diz para você, é quando você menos está esperando. É quando você menos está acreditando. É quando você menos, aleluia, está ali sem entender que Ele chega para mostrar e para dizer, eu cheguei. Eu cheguei na situação. Eu cheguei na causa. Eu cheguei no problema. E quando o Senhor chega, Ele chega para fazer. Ele chega para mudar. E o Senhor diz para você, eu estou chegando. A viúva de Naim estava indo enterrar o seu filho. O esposo morreu. E o seu único filho agora estava, aleluia, morto. E eles estavam indo para sepultá-lo. Para aquela mulher não tinha mais esperança. Para aquela mulher não tinha mais jeito. Para aquela mulher não tinha mais solução. Para aquela mulher era o fim. Para as pessoas que estavam em volta dela, aleluia, era o fim dela. Só que o Senhor é especialista em transformar fim em recomeços. Muitos que estavam ali, que estavam acompanhando aquele funeral, aquele velório, estava com pena daquela mulher. Viúva, só tinha um filho. E o único filho agora estava morto. Como estava o coração daquela mulher? Tendo que passar
mais uma vez por uma situação dolorosa. Só que Jesus entra em cena. Quando a gente acha que tudo acabou, Jesus entra em cena para mostrar que quando ele está no controle de tudo, ele muda situações e circunstâncias. Ele dá vida ao que está morto. Ele levanta o que está caído. Ele coloca de pé o que está prostrado. E o Senhor está dizendo para você: eu estou chegando na cena. Estou chegando na cena para resolver, diz o Senhor. O Senhor diz: eu estou chegando na cena para fazer. E quando Jesus vê, aleluia, aquela situação, ele olha para aquela mulher e diz: não chores. A mulher estava indo enterrar o filho, chega alguém perto dela e diz: não chore. Como assim? É um momento de dor, é um momento de tristeza. Só que quando ele diz: não chore, era como se ele dissesse: eu cheguei. E o que está morto não fica morto quando eu chego. Eu cheguei. E o que está em lágrimas quando eu chego, eu trago alegria. Quando o Senhor Jesus ele chega na situação, ele chega para mudar. Quando o Senhor Jesus chega na situação, ele chega para transformar. Mas está morto. Pode ter morrido. Mas quando ele chega na situação, até o que está morto, ele devolve vivo. O que foi que morreu dentro de você? O que é que está morto dentro de você? Porque aquele que dá vida, ele está indo aí na tua casa. Aquele que dá vida, ele está indo aí ao teu encontro. Aquele que dá vida, ele está chegando aí aonde você está. Aquela mulher não foi atrás de Jesus, a viúva de Naim. Aleluia. Jesus foi até ela. E hoje o Senhor está te dizendo: ei, eu estou indo até você. Eu estou indo porque eu sei exatamente a tua dor. Eu sei exatamente o desespero. Eu sei exatamente a aflição. Não chore. Como é que não vai chorar diante do que estava vivendo? Só que aquele que diz não chore é aquele que cessa e que resolve a situação. E ele está dizendo para você: ei, não chore. Vou resolver e vou cessar. Imediatamente a mulher para de chorar. Porque Deus faz cessar. E sabe o que é que Deus manda te dizer? Estou eu cessando as tuas lágrimas. Estou eu cessando o teu pranto. Estou eu cessando Riamai Deriadakamahasu. Hoje. Porque chorou. Aleluia. Demais. Mas eu estou cessando o choro.
E ele entra, Jesus entra para resolver. E resolve. O Senhor diz: o que eu, aleluia, entro para fazer, eu faço. Deus vai ressuscitar os teus sonhos e tu vai voltar a sonhar. Deus vai ressuscitar o que morreu dentro de você. Aquela mulher estava indo sepultar o filho. Mas tem muita gente aqui que Deus me revela que está indo sepultar sonhos. Que está indo sepultar projetos. Que está indo, aleluia, sepultar promessas. Só que assim como Jesus chegou para dar vida ao menino, Jesus está chegando para dar vida àquilo que tu queria sepultar. Jesus está chegando para dar vida àquilo que tu queria, aleluia, enterrar. Já estava em direção. Só que Jesus chegou para, aleluia, tirar das tuas mãos o controle e dizer para você: você não vai enterrar, você não vai sepultar, porque eu ainda tenho projeto, porque eu ainda, aleluia, tenho planos. E eu, o Senhor, aleluia, estou entrando no contexto da história para mudar do natural para o sobrenatural. Você tem que entender que as coisas de Deus não é natural, não. As coisas de Deus é sobrenatural. É para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam. Quem é natural não vive o sobrenatural, não. O Senhor chega para desfazer uma coisa que era natural, porque a pessoa morre, o natural é preparar e enterrar. Não é verdade? Só que Jesus está chegando lá para fazer completamente o contrário. Espera aí que aqui ninguém vai enterrar nada. Aqui a coisa vai ser mudada. Jesus chega, aleluia, e ali ele desfaz o natural, operando o sobrenatural. E na tua vida vai ser assim. Vai ser o sobrenatural. E muitos que vivem no natural, muitos que vivem na superfície não vão entender e vão questionar. Aleluia. Porque as coisas do Espírito se discernem no Espírito. E as coisas da carne na carne. E só quem está no Espírito é que vai entender e discernir. E quem não está, não vai entender e nem compreender. E tem coisas que Deus não vai deixar compreender. Porque muitos, aleluia, Deus vai ocultar. De muitos, Deus não vai deixar entender. Porque Deus gosta, aleluia, de fazer essas coisas, deixar a pessoa sem entender. Para poder eles compreender que é Ele que faz e que é Ele que manda.
e a sore de rebarraceta. Agora, para você viver o sobrenatural, você tem que ter coragem. O sobrenatural não é qualquer pessoa que vive, não. Tem que ter coragem. Se você não tem coragem, você não vive o sobrenatural. Agora, se você tem coragem, se prepara para Deus te fazer mergulhar em águas, aleluia, profundas. Águas fundas. Quando Jesus vem andando por cima das águas, o único que teve coragem de ir ao encontro de Jesus foi Pedro. Os outros poderiam ter ido, mas não tiveram coragem. Se você tiver coragem, você vai fazer o que muitos, aleluia, não conseguem fazer porque não tem a coragem que você tem. Tem muita gente que quer viver, mas não tem coragem. Ele afundou. Afundou? Porque ele começou a olhar para, aleluia, para a tempestade. Mas foi o único que se moveu, foi o único que saiu e foi o único que andou. E foi o único que teve uma experiência a qual muitos não teve. O Senhor está dizendo que hoje Ele está dando ousadia. O Senhor está dizendo que hoje existe uma porção de ousadia sendo derramada em pessoas para que elas venham viver o sobrenatural de Deus e venham ter coragem de fazer o que muitos têm a oportunidade, mas por causa do medo não faz. Eles tiveram a oportunidade, mas por causa do medo não fizeram. Então não deixe a oportunidade de passar, porque tem oportunidades que elas são especiais e que só acontece uma vez. E tem muita gente que perdeu a oportunidade especial pensando que a oportunidade ia bater de novo. E tem coisas na nossa vida que Deus permite acontecer só uma vez. Então não deixe de viver a oportunidade que Deus está te proporcionando por causa do medo. Por causa, aleluia, do que você está vendo. Por causa do cenário que você está vendo. Tem muita gente perdendo a oportunidade de viver coisas grandes por causa do cenário que está vivendo e que está vendo. O cenário de tempestade. Só que o cenário não impediu de Pedro viver algo sobrenatural. O cenário não pode impedir você de viver algo sobrenatural. Só quem pode impedir é você. E o Senhor está dizendo para ti, não olha para o cenário. Porque o cenário não limita o sobrenatural de Deus. O cenário, aleluia, não limita o que Deus quer fazer. Mas tem muita gente que está olhando para cenários. Tem muita gente que está vivendo em prol do cenário. Tem muita gente que confia mais no cenário do que no próprio Senhor. Como assim? O meu cenário é esse. Não tem como acontecer. Ei, Deus trabalha contigo.
Deus trabalha com você. Aleluia. E não trabalha com o cenário. Deus trabalha com você. E através de você, Deus muda o cenário. Não é Deus muda o cenário. Aleluia. Para você. É através de você, Deus muda o cenário. O cenário de Mefibosete, lá em Lodebar. Só que o interessante de tudo é que Lodebar só fica conhecido por causa de quem? De Mefibosete. Quando Deus, ele quer fazer na vida de alguém, até o cenário ele faz conhecido. Por causa que tinha alguém que estava lá dentro, que ele iria honrar. E por causa daquela pessoa, aleluia, o cenário ficou conhecido. Não foi Lodebar, aleluia, que fez história. Foi Mefibosete que fez história em Lodebar. Não foi Lodebar que fez Mefibosete ficar conhecido. Foi Mefibosete que fez Lodebar ficar conhecido. Você tem que entender que o Senhor é o Deus que trabalha com você. E independente do cenário a qual você está hoje, a qual você está olhando, Ele é o Deus que vai fazer. Então para de limitar o poder do teu Deus olhando para a situação. Para de limitar o poder do teu Deus olhando para a circunstância. Para de limitar o poder do teu Deus olhando para o que você está vivendo. E começa a viver o que Ele tem para você. Independente do cenário. O cenário não tem deixado você viver o que Deus quer. Mas o cenário, ele tem te impedido de viver. Mas por quê? Porque você está olhando para ele. Quando você entender que não depende de cenário, mas sim do Senhor, aí tudo muda. Chegou a hora de você virar essa chave na sua vida. Você não depende de cenário, é o cenário que depende de você. Aonde você for, independente do cenário, vai acontecer. Então para de olhar para as circunstâncias e para a situação. E deixa Deus fazer. Da forma que Ele quer fazer. Aleluia. Porque o cenário será mudado por sua causa. Muitas das vezes, Deus nos tira de ambiente para nos honrar, tira. Mas muitas das vezes, Deus nos honra dentro daquele ambiente que nós não estamos esperando. Porque muitas das vezes nós esperamos Deus nos tirar de ambientes e de lugares. E muitas das vezes Deus vai deixar nós permanecermos naquele ambiente, naquele lugar, para nos honrar ali. Tem pessoas que Deus tira para honrar e tem pessoas que Deus honra dentro. Cada pessoa é diferente e cada pessoa Deus trabalha diferente. Porque o Senhor é bom e Ele sabe exatamente como fazer na vida. Aleluia. De cada um. Às vezes Deus usa uma estratégia na vida daquela pessoa e você acha que aquela estratégia na sua vida vai dar certo. E muitas das vezes aquela estratégia na sua vida não dá certo. Por quê? Porque foi a estratégia que Deus usou na vida dela. E na sua vida,
Quem vai dar estratégia é Deus. Quem vai, aleluia, fazer é Deus. Nem sempre aquilo que deu certo na vida do outro vai dar na nossa vida. Por quê? Porque o Senhor, Ele não faz cópia. Cada história é única. Cada história é exclusiva. E tudo que Deus faz, aleluia, o Senhor faz diferente. E sabe o que é que o Senhor manda dizer para você? Que o que Ele vai fazer na tua vida vai ser diferente. Vai ser único. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Que fulano fez algo, aí disse para você como foi que fez e você foi fazer? Na vida dela deu certo? Mas você foi fazer igual e na sua não deu? Porque as ferramentas dela na sua mão não têm utilidade. As ferramentas dele na sua mão não têm utilidade. A ferramenta dela é dela e só tem utilidade na mão dela. A ferramenta na sua mão só tem utilidade na sua mão. Aquilo que Deus te deu só tem utilidade na tua mão, não tem utilidade na mão de outro. Então aquilo que ela fez, ela pode passar para você, mas é uma ferramenta que Deus deu para ela, só tem utilidade para ela. E para você, Deus vai lhe dar uma ferramenta que só tem utilidade na sua mão. O profeta Eliseu, ele passa o cajado dele para Geazi, porque o filho da mulher de Sunem tinha morrido. E ele dá todas as coordenadas para que através de Geazi o menino viesse ter vida. Geazi vai lá, faz o que o profeta manda, mas não acontece nada. Por quê? Porque a ferramenta era do profeta. A ferramenta não era de Geazi. Então aquilo que Deus determinou para colocar na tua mão, só tem utilidade na tua mão. Aquilo que Deus colocou na tua mão só vai funcionar na tua mão. Aquilo que Deus te entregou só vai dar certo com você. Tem gente que diz assim, vamos pegar o que é dela, vamos pegar o que é dele. Aí você fica preocupado. Aí você fica angustiado. Aí você começa ali a ficar ansioso. Mas você só fica ansioso porque você não entendeu. Não entendeu o quê? Que aquilo que é teu não tem utilidade na mão de outro. Que aquilo que é teu não serve na mão de outro. Aquilo que é teu só tem utilidade nas tuas mãos. Ainda que pegue, ainda que tente fazer, não consegue. Deus deu a ti com exclusividade. Nas tuas mãos é bênção, mas na mão do outro é maldição. A Arca da Aliança, quando estava com o povo de Deus, bênção. Quando caía na mão dos inimigos, maldição. Aquilo que Deus trouxe para tuas mãos que é bênção, aleluia, vai ser só bênção nas tuas mãos, não se preocupa não. O Senhor, Ele que cuida, Ele que blinda, Ele que faz. O Senhor é Ele que age. O Senhor é Ele, aleluia, que trabalha. Então não se preocupa quem quer pegar, quem quer tomar, quem quer fazer, quem quer... Se preocupe não. Hey, a garantia de Deus sobre ti é o que eu te dei só tem utilidade na tua mão. O que eu coloquei só tem utilidade com você.
Chegou o tempo de você entender. Que o que Deus te deu é único. Quando é que tu vai compreender isso? Quando é que tu vai entender isso? Quando é que tu vai colocar isso na tua cabeça? Mas eu não sei como fazer. Ore. Ore. Porque Deus vai te dar estratégias, ferramentas. Deus vai te dar tudo o que você precisa. Deus vai te dar tudo. Aleluia. Aquilo que você precisa para ser usado no momento em que você se encontre. E você vai entender que Deus faz coisas, aleluia, únicas para pessoas, aleluia, únicas. Então tenha coragem, não tenha medo de viver o que Deus tem para ti. Aleluia, amém? Que Deus vos abençoe, que a presença de Deus esteja sobre vocês todos os dias, pois o Senhor, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é Pai, Ele é zeloso, Ele cuida.